Quando Zurich se aproximou da entrada de Akankor, 2 protetores ferozes, os guardiões diurnos de Akankor, se aproximaram dele, impedindo sua passagem. Zurich então parou e encarou os 2 que o observaram e observaram a indígena em seus braços, e um deles disse: "O que significa isso, irmão? Sabe que é proibido trazer humanos para dentro da cidade." Zurich suspirou e respondeu: "Eu sei, irmãos, mas aconteceu algo estranho com a tribo dela, e apenas ela sobreviveu. Sua tribo inteira foi dizimada. Só há restos mutilados e marcas de garras por toda parte. Não achei certo deixá-la lá, ferida como está." Jangal, o líder dos protetores ferozes, que observava tudo do alto do muro, saltou para baixo e perguntou: "Você sempre foi muito prudente, Zurich. Nunca quebrou uma regra da Litânia. Por que isso agora? Sabe que seguir as regras da Litânia é que nos mantém seguros. Apesar de não sermos inimigos dos humanos e sim seus protetores, eles nos veriam como inimigos assim que nos vissem como somos. Por isso, a regra principal é nada de humanos em Akankor." Zurich olhou para a indígena desacordada em seus braços e depois para Jangal e respondeu: "Dessa vez é diferente, Jangal. Se você visse o que vi, entenderia. Ela é a única que pode nos dizer o que houve. O que aconteceu naquela aldeia não foi uma briga comum entre eles por território. Foi algo pior." Jangal se aproximou e examinou a jovem. Descobriu seu ferimento e franziu a sobrancelha. Olhou para Zurich e disse: "Esse arranhão foi muito profundo. Não acho que ela vai durar o suficiente para nos contar o que aconteceu. Será que vale a pena todo esse esforço de sua parte?" Uma pantera negra espreitava silenciosamente do alto de uma árvore, atenta ao diálogo dos 2 metamorfos de tigre e leopardo. Seus olhos brilhantes e atentos observavam os arredores, com músculos tensos e prontos para a ação. Ela se preparou para saltar. Suas patas poderosas se encolheram por um breve momento antes de se estenderem em um salto gracioso e fluido. O corpo elegante da pantera cortou o ar, com uma precisão impressionante. Suas garras afiadas brilharam à luz do sol enquanto descia em direção ao solo. No instante que suas patas tocaram o chão, uma transformação mágica começou. O brilho escuro e lustroso de sua pelagem começou a se dissipar, dando lugar à pele humana. Os músculos felinos se redefiniram, moldando-se em uma forma humana esguia e ágil. Em um piscar de olhos, a majestosa pantera negra havia se transformado em uma mulher, de impressionante beleza e força. Sua pele era bronzeada, com um brilho saudável, que refletia sua conexão com a natureza. Os olhos, ainda com aquele brilho penetrante, agora eram de um verde profundo, cheio de inteligência e determinação. Seus cabelos negros caíam em ondas suaves sob seus ombros, lembrando a pelagem da pantera. Aquela forma de passar da forma animal para a humana e vice-versa foi dada aos Uerquetes por Ailén, pois condizia com a forma precisa e ágil dos felinos, eliminando assim todo aquele processo doloroso, comum a algumas espécies de metamorfos. A praticidade de passar de uma forma para outra garantia a rapidez e era útil em todos os momentos da vida de um Uerquete. Ela se vestia com roupas simples, feitas de couro e tecido natural, que permitiam liberdade de movimento e refletia sua vida selvagem. A mulher ficou ereta, respirando profundamente enquanto se ajustava à sua forma humana. Cada movimento era gracioso, lembrando a fluidez de sua forma felina. Ela olhou ao redor com expressão de foco e prontidão, pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Caminhou graciosamente na direção de Zurich e Jangal e parou-os encarando. Ela era Zahara, a companheira de Wakami, o líder dos Guardiões das Sombras.
Ao contrário das outras criações de Gaia, os Ueriquetes, a primeira criação de Ailey, podiam se relacionar com as fêmeas de suas espécies, ou de outras espécies de felinos, e também com humanos. A melhoria e diversidade de espécies era o objetivo de Ailey. Desde que a escolha fosse compatível como eram os primeiros pais dos Ueriquetes, Nadi, um garu, peregrino silencioso, e Camaria, uma felina da tribo dos Simbas. Essa foi uma decisão tomada entre ele e Gaia, para evitar o problema com os impuros, a rejeição e o preconceito que sofriam por conta de terem nascido de relacionamentos com a mesma espécie, gerando uma cria fraca, deformada e rejeitada. Zahara se aproximou de Zuri, que também observou a indígena, e disse enquanto cobria o ferimento dela: "Dessa vez, Jangal, teremos que quebrar essa regra. Eu encontrei mais 3 aldeias da mesma forma como a que Zuri descreveu. Diante de uma ameaça como um devorador da lua, tudo de estranho que acontece deve ser levado em conta. Não houve sobreviventes nas outras aldeias, mas as 3 foram dizimadas. Com essa que Zuri encontrou, somam-se 4 aldeias que deixaram de existir. Se essa indígena sabe o que aconteceu, precisamos sim levá-la até Shu, para que ele cuide dela e depois ela nos conte quem está extinguindo as aldeias indígenas." Jangal ponderou nas palavras dela e depois mandou um de seus subordinados chamar a Hal. Como o chefe da guarda, ele deveria dar a última palavra. Zuri então rosnou irritado e avançou, passando por Jangal e Zahara enquanto dizia: "Avisem para o Ahau que estarei na casa de Shu. Se eu esperar todas essas decisões serem tomadas, essa mulher vai acabar morrendo e não saberemos o que aconteceu. Vocês esquecem que ela não é um Ueriquete? Sua vida é frágil e ela está bastante ferida." Jangal quis impedi-lo, mas Zahara o conteve dizendo: "Deixe-o, Jangal, ele está certo. Tenho certeza que Ahau compreenderá a urgência." Zuri caminhou pela larga rua de Akankor. O fato dele estar com a humana nos braços chamou a atenção de todos os residentes. Não demorou para que os olhos da lua levassem aquelas novidades para o rei Lacanjo e seu filho Ahau. O chefe da guarda, que achou estranho Zuri, que era conhecido por sua prudência e respeito às leis, está descumprindo a principal delas. Um guarda real foi até ele e disse: "Jangal requisita sua presença nos portões de Akankor, meu senhor." Lacanjo então disse para o guarda: "Avise para Jangal que Ahau já está a caminho e falará com Zuri." Quando Zuri chegou à casa de Shu, ele já o esperava na porta, e vendo a indígena e examinando seus ferimentos, ele disse: "Espero que você tenha um bom motivo para ter quebrado as regras, Zuri. Agora traga ela para dentro. Se não a tratarmos rápido, ela não resistirá." Zuri entrou e colocou ela sobre uma cama indicada por Shu. Itzel se aproximou e examinou a indígena. Em seguida, ela saiu para buscar as folhas e ungüentos necessários para cuidar do ferimento dela. Shu então disse para Zuri: "Ela está em boas mãos, meu amigo. Minha filha tem um grande dom de cura, que age enquanto ela manipula e administra os emplastos e ungüentos. Eu aconselho a procurar o rei Lacanjo e explicar essa sua decisão de trazer uma humana até aqui." Zuri saiu e enquanto seguia para o palácio viu Ahau, que vinha em sua direção. E assim que se aproximou dele, perguntou: "É verdade o que estão dizendo? Que você trouxe uma humana para dentro de Akankor?" "Sim, Ahau. E posso explicar o porquê. Vamos até seu pai, ele precisa saber o que está acontecendo na floresta, com as tribos indígenas." No caminho, Zahara passou a acompanhá-los e contaram por alto o que tinham descoberto na floresta. Lacanjo ouviu atentamente tudo que Zuri e Zahara lhe contaram e, como eles, achou tudo aquilo estranho. Então mandou chamar a Mara, a líder dos exploradores, uma jaguatirica da família dos Garras da Lua. Daria a ela a missão de descobrir o que estava acontecendo com as aldeias. Na aldeia do Círculo Negro, dentro da taba,
A criança que era o dormente da Umbra, o devorador da lua, se preparava para passar por uma metamorfose. O xamã, que era a casca de Kalash, fez um círculo de sangue no meio da taba e colocou a criança deitada em folhas no meio dele. Então se afastou e disse: cresça e devore tudo o que ficar em seu caminho. O corpo da criança começou a convulsionar, e raízes vermelhas e grossas como galhos de árvores começaram a sair do corpo dele e se prender no teto da taba. O corpo disforme da criança foi erguido para o alto, se prendendo no teto, se tornando um casulo vermelho e pulsante. Ao sinal do xamã, 2 indígenas foram trazidos e colocados dentro do círculo. Seus braços e pernas estavam amarrados, e os 2 estavam apavorados. E quando viram aquele casulo enorme que pulsava como um coração, começaram a gritar em pânico. Do casulo, 2 raízes vermelhas saíram e apanharam os 2 indígenas, os levando para dentro do casulo. Os gritos dos indígenas cessaram, e sons de ossos sendo devorados quebraram o silêncio da taba. Quando tudo silenciou, o casulo começou a pulsar acelerado e expandir. Gemidos e rugidos saíam do casulo, que depois de crescer, voltou a pulsar calmamente. O xamã então disse para os guerreiros: vão e caçem mais indígenas. Nosso mestre precisa se alimentar para que sua evolução se complete. Os guerreiros saíram. Tinham um destino certo, uma aldeia que era um desafeto deles. Foram até ela e provocaram seus guerreiros com a intenção de apenas capturá-los para servirem de alimento para o seu mestre, o devorador da lua. Amara recebeu a missão do rei Lacanjo e partiu imediatamente. Reuniu 4 de seus melhores exploradores e, com as informações de Zurich e Zahara, ela partiu. Investigaria cada canto da floresta até encontrar as respostas que o rei queria.